pastor Gilmar Batistotti é ministerial da Associação Paulista Central. Sua palestra irá destacar o ancião como pastor. Eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, há 22 anos. E você sabe que a gente tem algumas fases interessantes na vida da gente como pastor. Eu creio que os dois primeiros anos, 3, 4, que é aquele ano de aspirantado, que a gente chama, é um período de confirmação. E os 2 primeiros anos do meu ministério foram essenciais para eu ver como eu precisava de um ancião. Foram bem distintos. No primeiro ano, eu fui auxiliar de uma igreja, dava aula numa escola e ajudava numa igreja. E participava de algumas reuniões. Eram vários anciãos, mas uma daquelas figuras me chamava muito a atenção e me dava até medo. Ele era como um fiscal, um cobrador. Nas reuniões, às vezes, sem muita sensibilidade, até enfrentava o pastor. Ele estava preocupado com a música que a gente ia cantar. Eu nunca esqueço que uma tarde foi feito um programa pela Associação do Ministério da Colportagem de Publicações, e eles distribuíram ali brindes para pessoas que tinham feito a diferença no trabalho da colportagem. E aquela foi uma tarde terrível para aquele pastor. Ele brigou com o pastor. Como que vocês trazem coisas para a gente distribuir aqui na igreja? Aquele foi um ano difícil. Mas no segundo ano eu fui fazer minha carreira pastoral sozinho no interior. E lá eu conheci um ancião. Lógico que a figura anterior estava na minha cabeça. E eu me aproximava dele e dava medo. Mas logo eu descobri que ele estava ali para cuidar da igreja, para zelar. Mas ele não era só um ancião. Ele era um pastor. Me ajudou a comprar meu primeiro carro, me deu conselhos, e eu tinha várias cidades e várias igrejas, e muitas vezes eu não podia estar em todos os lugares. Quem visitava? Era ele. Quem me ajudava a fazer os funerais? Era ele. Quem estava em contato com todos os membros ao longo da semana? Era ele. Não era uma igreja grande. Mas naquela época nós não tínhamos descoberto que aquilo podia ser feito de uma forma muito mais eficaz, através da escola sabatina. Ele conhecia cada uma daquelas ovelhas. Ele era zeloso pela igreja, mas ele era um pastor. Você sabe que no Novo Testamento, presbítero, bispo, ancião e pastor têm o mesmo significado, a mesma essência. Os autores bíblicos, como Lucas relata o pedido de Paulo a Éfeso, em Atos capítulo 20, verso 28, pastoreia, ele diz aos presbíteros, a minha igreja. O que você deve fazer? Como você deve fazer? Simples assim. Vamos pastorear. Vamos cuidar do rebanho. Vamos administrar? Vamos. Vamos reunir? Vamos fazer comissões? Vamos. Mas nós não estamos ali, primeiramente para isso. Nós estamos ali como pastores e pastores anciãos para cuidar do nosso rebanho.
Eu poderia falar um pouquinho das ovelhinhas. São aqueles membros que estão ali ativos todos os sábados. Eles podem estar listados na sua unidade. Eles estão ali, eles têm as lutas, mas eles estão ali. Pastoreia esses. Cuide deles. Agora pode ter uma outra lista. Aqueles que estão na lista de membros, mas não são ativos. Eles são as nossas ovelhas? Eles devem ser cuidados e visitados? Devem. Agora tem uma outra lista que pode estar na minha lista, no meu cartão, na minha unidade. Sabe quem são? As ovelhas de outros apriscos, como o Senhor diz. Eles devem ser cuidados por quem? Por quem? Por nós, queridos pastores. Por nós, queridos anciãos pastores. Qual é a sua igreja? Qual é a sua igreja? Qual é? Eu passei por muitos anos longe de ser pastor de igreja. Tive outras funções. E um dia eu voltei para ser pastor de uma igreja de 1.000 membros, mais ou menos. Uns 1.100 no papel, talvez uns 800. Como visitar a todos? Como atender a todos? Como buscar a todos? Como? Éramos em 13, contando comigo, anciãos. E um dia eu os desafiei. Me ajudem a cuidar do rebanho. Confesso que eu não tinha o discernimento de que isso poderia ser feito através de pequenas igrejas. Qual é a sua igreja? Eu queria dizer para você, a sua igreja deve ser a sua unidade na escola sabatina. Conheça cada um pelo nome, porque a ovelha vai reconhecer a voz do seu pastor. Se alguns se afastaram, eles são as suas ovelhas, conheça-os. Tenha cheiro de ovelha. Os muitos programas, as muitas reuniões, ou às vezes a própria inatividade, o gastar-se ao longo da semana, está tirando de nós, de você, o melhor cheiro que existe, que é o cheiro de ovelha. E agora eu me refiro a todos vocês. Nós temos os pastores remunerados, os que vivem 24 horas por evangelho, são itinerantes, vão passar. Mas hoje eu gostaria que você saísse daqui. Você, na essência, é um pastor. Eu apelo a você. Você quer ter cheiro de ovelha? Você quer? Você quer decidir hoje, junto com o seu pastor, líder aí, pastor, eu quero ter cheiro de ovelha. Pastor, me ensina a fazer uma visita. Às vezes, os irmãos esperam tudo do pastor líder. E esses dias eu me perguntei, por quê? Eu acho que nós erramos. Nós talvez não treinamos tanto, não demos tanta autonomia. Ou talvez alguns acham que o presbiterado, o bispado, o pastorado, é para quem tem dinheiro, é para quem tem talento. Não é. Colocamos um pastor, porque um pastor tem que amar a ovelha. Ame a escrivaninha,
ame a escrivaninha. Lá você estuda, lá você tem comunhão. Ame o púlpito, porque lá você vai instruir, você vai dar uma aula. Agora ame um sofá. Às vezes nem tem um sofá. É um banquinho. Ou em algumas casas que eu visitei nos morros de Vitória. Chão batido. Chão batido. Ame. Ame estar com as suas ovelhas. Conheça-as. Você é um diretor de grupo, uma diretora. Você está sendo chamado, sendo chamada para pastorear. E agora, eu gostaria que os pastores que estão junto com os seus pastores, eu gostaria que você pegasse um adesivinho. Pastores, me ajudem. Um adesivinho. Eu não sei se a sua Bíblia está aí. Não sei se sua Bíblia está aí. Mas eu gostaria que vocês colassem nesse momento, na sua Bíblia. Simples assim, eu decidi pastorear, pastor Edmilson, através da escola sabatina. Fazendo 3 coisas: intercedendo pelas minhas ovelhas, visitando as minhas ovelhas e instruindo as minhas ovelhas. E não esqueça, são todas as ovelhas, as que estão ali, as que se afastaram e ovelhas do outro aprisco, que precisam conhecer a verdade da palavra. Todos receberam? Todos receberam? Coloque num lugar agora, coloque na sua Bíblia, se ela está aí, que você possa olhar todos os dias. Eu amo a escola sabatina, porque ela me ajuda a pastorear a minha igreja. E não esqueça, a sua igreja é a sua unidade da escola sabatina. Podemos dizer juntos nesse momento? Podemos dizer: eu amo a escola sabatina, porque ela me ajuda a pastorear a minha igreja. E eu decidi pastorear através da escola sabatina. Que Deus os abençoe, queridos anciãos pastores.